Nos ensina que temos que estar cheio da presença do Espírito Santo. Hoje eu te convido a estar mais próximo dele. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui exaltando o nome do Senhor. Temos ali de Araucária, né? Mais alguns de 4 cantos, né? Um é daqui, um de Araucária, o Zé, Tatuquara, não, errei. Sítio Cercado, enfim. E a gente se reúne para exaltar o nome do Senhor e cada dia sair mais cheio da presença do Senhor. Essa é a nossa vontade. Vamos exaltar Atos 2. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, Senhor. Vai lá, né? Eu não sei, vai. Nós estamos aqui dentro este lugar, o desejo é
irmãos? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, amém? Eu havia esquecido de falar com os irmãos também. No final do culto, a irmã disse vai estar dando uma lembrancinha para as irmãs. Então, as irmãs não saiam sem falar com a irmã disse. Ela vai estar dando uma lembrancinha para os irmãos, amém? Nesse momento também quero convidar a igreja ao momento de fidelidade, devolver a Deus o que é de Deus. Você pode trazer aqui no gasofilácio, temos os QR Code na parede, nas colunas ali, para você cultuar a Deus com os seus dízimos e ofertas, amém? Queria ler uma passagem aqui na palavra de Deus com os irmãos, em Neemias 13, verso 14. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Neemias 13, 14. Bem, enquanto a banda louva o Senhor com mais uma canção, você pode estar prestando esse culto de adoração a Deus com seu dízimo de ofertas. Amém? Santo para sempre. Fique à vontade. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Se quiser ficar sentado. Esse louvor é um louvor de reflexão, para nós entendermos aquele que se foi e aquele que está hoje. Vamos exaltar o Senhor de todo o coração. As muitas gerações retidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de ver, cantando ao Cordeiro uma canção. Por quê? Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos.
certo? E vamos dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo sustento que o Senhor tem nos dado, ó Pai, pelos recursos que o Senhor tem nos concedido, respeitando a nossa competência, mas mesmo assim a todos o Senhor dá o recurso, Pai. Ó Deus querido, eu te agradeço, ó Deus, pelo pão de cada dia, pelo sustento de cada irmão que está nesta igreja, Pai, de cabeça curvada, elevando seu coração a Ti, pela sua casa, pela sua família, por essa proteção, Pai, que o Senhor tem dedicado a cada um dos teus servos, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pedimos a Tua bênção sobre as mãos, Pai, sobre a vida dos teus servos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta, porque o Senhor nos sustenta. No nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Quero convidar o pastor Dorival a estar ministrando a ceia do Senhor, fazendo esse momento de comunhão com a igreja. Obrigado, Joel. Antes da ceia do Senhor, eu senti no coração, Joel, o desejo de, se você me permitir, de fazermos um momento de intercessão, porque nós temos alguns pastores que estão bastante enfermos. Um está em estado praticamente terminal. É o pastor Eduardo, ele foi pastor aqui na Colônia Rio Grande. Não sei se alguns lembram dele. O pastor Eduardo é um grande amigo, pastor da PIB Irati, primeira igreja batista de Irati. Ele está nesse momento internado na hospital Erasmo Getner, que é um hospital especializado no tratamento do câncer. Ele é jovem ainda, ele tem 61 anos, um pouquinho mais novo que eu, acabou de fazer 61, e em função da próstata, ele teve um câncer. Esse câncer tornou-se metástase, transformou-se em metástase, mas eu creio que Deus é um Deus que tem todo o poder. Jesus ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia nos ensina que a oração tem poder. Não é? A busca ao Senhor e a dependência do Senhor e a confiança no Senhor de que, se Ele quiser e for da vontade dEle, Ele tem os propósitos dEle, Ele cura, Ele restaura, Ele opera milagres. Ele continua operando milagres. O outro pastor bastante enfermo, que nesse momento está assim, num sacrifício, presente no culto, nesse momento, lá na igreja dele, que é a igreja do Cajuru, é o pastor Elias Barbosa. Foi presidente da Ordem da Grande Curitiba, é um amigo também, acabaram de passar lá em casa, né, amor? Para pegar umas roupas de doação para os cubanos. A igreja está tendo assim uma concentração bastante interessante de cubanos. Eles levaram algumas doações nossas. E ele também vai se submeter a uma cirurgia nos próximos dias, a 31ª cirurgia. Não é? Não apenas uma cirurgia, né? O pastor Valmir conhece, sabe bem, né, pastor Valmir, que ele está sofrendo. Então ele está com o abdômen todo retalhado. Quando você olha para o abdômen dele, quando ele abre a camisa, você pensa que ele está igual um zumbi, né? Mas é o poder de Deus. E eu disse para ele, Deus está permitindo que você passe por isso para testemunhar do Evangelho e do poder de Deus. Então, pastor Elias, pastor Eduardo, eu me lembrei do Laui, que é um médico amigo do pastor Daniel, e que também está com câncer, mas recebeu uma notícia muito boa esses dias, de que está em remissão, lá de Panambi. E se você tem alguém aí que você sabe, está enfermo, passando por momentos muito difíceis, tem os netinhos do pastor Deolana, que também estão com virose, eu queria que você, se você puder, quem não puder não tem problema, mas se você puder, ajoelhe-se aí e vamos interceder nesse momento, antes da ceia do Senhor. Vamos orar também pedindo pela vida do pastor Reginaldo e irmã Idália, que estão pregando lá em Pontal hoje à noite. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer nesse momento tão especial. Nós cantamos, entoamos louvores, nós já oramos, mas não cessaremos de orar e de buscar a Tua face.
Obrigado pela equipe de louvor Quatro Cantos, essa banda, liderada pelo Nil. Obrigado pelo louvor tão maravilhoso que eles entoaram hoje à noite. Continua usando a vida deles para proclamar a tua palavra onde quer que eles estejam. Queremos colocar diante do Senhor, de modo muito especial, a vida do pastor Eduardo, que está nesse momento no Hospital Erasto Guedes. Sua esposa sofre, seu filho jovem, adolescente, sofre, família sofre, porque o seu pai e esposo está enfermo, acometido de uma doença gravíssima, uma doença que tem ceifado muitas vidas, inclusive de servos preciosos do Senhor, como o pastor Eduardo que é. Mas nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Nós cremos que Tu tens todo o poder. E nós entregamos em Tuas mãos nesta noite a vida dele, a saúde dele. E cremos que o Senhor pode restaurá-lo, pode curá-lo, pode realizar um milagre na vida dele. Por isso entregamos nas Tuas mãos confiados e confiantes de que, se for da Tua vontade, o Senhor restaurará e operará um milagre na vida dele. Da mesma forma o pastor Elias, que nesse momento está lá no culto de aniversário da sua igreja. Tu sabes o estado em que ele se encontra, mas está ali recebendo o pastor Felipe, que estará pregando agora. Que o Senhor possa também abençoá-lo, Pai. E terça-feira, quando ele vai se submeter àquela mais uma cirurgia para a retirada de uma coleção, que o Senhor possa operar, Senhor, também um milagre do Senhor, como o Senhor já vem operando há 30 cirurgias. Entregos nas Tuas mãos a vida dele, da Vanderlei, do Milene, da Bruna, de toda a família. Também colocamos o Laurinho lá de Panambi, os netinhos e netinhas do Neulan, e de todos que, de alguma maneira, algum irmão ou alguma irmã aqui, elevou o seu pensamento, colocando-o diante do Senhor. Tem misericórdia, Pai, e opera, Senhor, de maneira sobrenatural a restauração e a cura para a glória, para o louvor e para a manifestação do Teu poder na vida deles. Esta é a oração que fazemos. Te agradecendo também pela vida do irmão Joel, que ontem completou mais um ano de vida. E te pediram pela vida, Senhor, do pastor Reginaldo, da Itália, que estarão retornando ainda hoje à noite de Pontal. Traze-os debaixo da Tua paz e proteção. E entregamos todos os cultos que nesse momento estão sendo realizados na grande Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo, de louvor, de adoração e de culto ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados ao Senhor. Eu oro e agradeço. E todo o povo de Deus que se reúne aqui hoje na igreja do Guatupê diz amém, amém e amém, Jesus. Amém, aleluia. Amados, e dando sequência então, nós estaremos realizando a ceia do Senhor. É um momento muito, muito especial. Depois de entoarmos e cantarmos e reconhecermos a grandeza do nosso Deus, agora é o momento de rememorar, relembrar aquilo que Jesus fez por nós. E o que Jesus fez por nós, nenhuma outra pessoa poderia fazer. Não seria suficiente o pagamento do sangue de outra pessoa derramado, porque somente o sangue de Jesus tinha e tem esse poder de lavar pecados, de remir toda a humanidade, como nos remiu. E como morreu naquela cruz, como pagou os pecados por cada um de nós. Então, amados, nesse momento especial, eu quero convidar para vir aqui à frente o pastor Neulan. Acho que tem 2 pastores, né? Aqui juntos. Pastor Valmir. Pode ser, Joel. Posso chamar os 2 pastores para isso me ajudarem aqui. Eles vão me ajudar na distribuição dos 2 elementos, não é? O pão, que representa o corpo de Jesus, e o suco de uva, não é o vinho. O suco de uva, que representa o sangue de Jesus. E a palavra de Deus nos ensina isso através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vem relembrar, vem mostrar para nós que quando nós nos reunimos
nós nos reunimos para celebrar, para comemorar, para dizer: Senhor, muito obrigado pelo que fizeste por nós. E uma vez por mês os batistas têm esse costume, né, de então fazer esse memorial, que é de fato agradecer a Deus por Ele ter morrido na cruz por nós. Então nós vamos participar, mas antes de participar da Santa Ceia, que também é conhecido como Santa Ceia, não é? Uma ceia do Senhor, é importante que você faça um autoexame. É importante que você faça uma retrospectiva da sua vida cristã até aqui. Não para que você não participe, não, mas para que você participe com alegria, com muito mais alegria, com muito mais intensidade e com muito mais fervor, agradecendo do fundo do coração pelo que Jesus fez. E claro, se Deus te trouxer à mente agora alguma coisa, algum pecado, alguma ação, alguma atitude, algum pensamento, algum comportamento que entristeceu o Senhor, e você ainda não pediu perdão, peça agora, confesse agora. Esse é o momento. Esse é o momento. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa é abençoado, é bem-aventurado. Então nós vamos dar um minutinho para que você possa, diante do Senhor, agradecer por esse momento ou confessar, se há algo a ser confessado, tá bom? E na sequência eu vou pedir que o pastor Neolan ore, agradecendo a Deus pelo suco de uva, e depois o pastor Valmir vai orar pelo pão. Os dois elementos que compõem esse momento de comunhão na presença do Senhor. Então vamos orar, um minutinho de oração até silenciosa, para você poder fazer esse autoexame. Senhor Deus, graças te damos por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Graças te damos pela oportunidade que tu nos deste, Senhor, de estar aqui te louvando, te adorando. Reconhecemos que somos pecadores, somos miseráveis pecadores, mas o teu amor, a tua misericórdia supera a nossa própria natureza. Senhor que está nos céus, que tu possas receber, meu Pai, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E o teu Espírito Santo possa sempre estar, meu Pai, nos ajudando, nos guiando, Senhor, a sermos servos fiéis a ti. A de fato, meu Pai, assumirmos compromisso com o teu reino, a vivermos de acordo com a tua palavra. Te agradecemos realmente pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue derramado, Senhor, na cruz. Sabemos, Senhor, que ali foi demonstrado o amor por cada um de nós. Foi demonstrado realmente que os nossos pecados estão perdoados. Por isso nós te louvamos, Senhor. Louvamos porque cremos verdadeiramente que por causa do sacrifício de Jesus, nós temos a vida eterna. Nós te louvamos e te adoramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Jesus. E eu me lembro se nós distribuímos os dois juntos. Sim, né? Então tá. Então agora nós vamos distribuir primeiramente o suco de uva e na sequência já o Valmir já vai orar também para a gente distribuir o pão, né? Pai, na tua presença, nós queremos te agradecer, porque nesta noite nós temos
aquele grandioso dia em que tu entregaste tua vida ali naquela cruz, entregando teu corpo por amor a nós. Queremos te louvar, Deus, porque hoje a tua igreja se reúne em memória desse grande dia, Pai. Derrama tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Olha, Deus, para cada um com misericórdia, com amor, Pai, para que nós possamos seguir em frente, sempre, Pai, louvando e agradecendo o teu nome. Pois nós te louvamos, gratos por tudo no nome de Jesus. Amém. Isso, enquanto o pastor Valmir e o pastor Leonor distribuem, eu vou aproveitar e já vou ler o texto. E o texto nos diz o seguinte, amados, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, pois eu também lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês fizerem ou comerem desse pão, beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Isso significa o que, amados? Nem o cálice e nem o pão se transformam, nem o sangue, nem o corpo de Jesus. Porque quando Jesus falou isso, e Jesus ensinou assim, ele estava ali, seu corpo estava ali, o seu sangue estava correndo nas suas veias. Mas simboliza, relembra, rememora, é um memorial. Então não tem poder transformando-se, como transubstanciação. Fala a teoria, uma tese, uma doutrina, e nem tem poder como a consubstanciação também alega, que traz poder. Não, mas traz alegria, traz realmente um momento de alegria, um momento de muita gratidão. Pode entregar isso ao pessoal do louvor, eu já tenho. E assim você é convidado. É você que é de uma outra igreja evangélica, mas já entregou sua vida a Jesus, nasceu de novo, pode participar também, viu? Porque a nossa ceia ela é livre, tá bom? Todos que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, nasceram de novo, foram batizados de maneira bíblica, podem participar desse momento especial. Pastor Valmir, isso aqui faltou, isso, agora tanto o pastor Leolano como o pastor Valmir, quase que deu, olha. Alguém ficou sem receber o pão? Alguém levanta a mão ou cálice? Não? Então, quase que deu a conta aí, ó. 2. Quem preparou? A irmã Cleumira, eu. Cleumira foi, olha, perfeito aí. Parabéns, Cleumira. Ele fez a continha, hein? Então o texto nos diz isso, que eu também transmiti aquilo que recebi. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o cálice e ele disse: isso é o meu sangue que foi derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bebamos do cálice. E a Bíblia diz, e do mesmo modo, da mesma maneira, também tomou o pão e disse: este é o meu corpo que foi moído, que foi entregue por vós naquela cruz. Façam da mesma maneira e comam do meu corpo. Façam isso em memória de mim. Então, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comamos o pão.
depois de participar desse momento alegre, celebrativo, eles cantaram, eles louvaram com alegria no coração, para anunciarem a volta do Senhor até que Ele venha. Então é nesse espírito de alegria, de gratidão, que nós vamos continuar cantando com a equipe de louvor, vamos continuar exaltando o nosso Deus, adorando o nosso Deus. Amém? Muito maravilhoso. Vamos ficar em pé? A cruz foi o preço
nosso guitarrista saiu de casa com dor, tomando remédio. E muitos aqui na semana tentaram até se encontrar com isso aí, né? A gente não consegue. E dentro do meu coração em casa eu comecei a pensar, eu vou parar. Porque aonde eu coloco meus pés, Senhor, parece que não vai acontecer. A gente tenta se reunir e não acontece. Eu achei que não estaria aqui hoje porque teve um aniversário, minha esposa está lá, meus filhos estão lá. E ela ficou triste de eu não ter ido lá com ela. Mas eu falei para ela, o sangue que verteu na cruz por mim. Eu estou lá adorando porque eu sei que a tua saúde depende dele. A minha saúde depende dele. Os meus filhos dependem dele. Eu sei, amor, que eu não estou do seu lado. Mas o Cristo que eu estou adorando está aí do teu lado. Está cuidando dos nossos filhos. Então eu não vou parar de adorar. A cruz foi um preço pesado. Para que eu, por simples coisas, possa dizer: eu não vou lá. Veio o rumor aqui. Essa música, pastor, é a composição do Rio. Linda, linda. Dá 4 cantos. Amém. Olha, porque não é fácil manter. Então, quando estiver em suas orações, lembra desse refrão: a cruz foi o preço, o amor foi a causa, você é a razão, você é a razão. Amém. A cruz foi o preço, o amor foi a causa, nós somos a razão, nós somos a razão. Amém. Vamos orar pelos 4 cantos. Pelos 4 cantos nós vamos orar e pela banda 4 cantos oraremos agora nesse momento. Que linda essa letra, hein? Eu achei que essa música já existia. Será que é dele, não é? E aí quando ele fala que foi do Lio, que o Lio escreveu, né? Eu fico feliz. Lio já é conhecido meu há muitos anos, desde que fui pastor a primeira vez interino aqui, a segunda e a terceira, né? Senhor, muito obrigado pela vida do Lio, obrigado pela vida de cada um dos integrantes da 4 Cantos. E obrigado por esse testemunho lindo que o irmão Eliezer é Deus, Senhor. Que coisa linda, ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu vir aqui te servir, te adorar. Ele escolheu estar ao teu lado, ouvindo o que tu tinhas a dizer a ele hoje à noite. E o Senhor tem falado ao seu coração, através dos cânticos, através da ceia do Senhor e através da mensagem que estaremos ouvindo agora. Obrigado por essa letra linda e obrigado porque a cruz foi o preço, o amor foi a causa e nós somos a razão do Senhor derramar o teu sangue, a razão do Senhor nos libertar e nos salvar. Muito obrigado, continua abençoando, abençoa a vida deste jovem que estava com muitas dores, mas o Senhor capacitou para ele estar aqui hoje, juntamente com os demais integrantes da banda. Que o Senhor continue usando esses jovens para a glória, para o louvor, para a honra do teu nome. É assim que, como igreja, nós oramos e os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Poder se sentar, amados, eu quero convidar aqui a minha amada doutora Ju Celia Argentona. Ela não gosta de chamar ela de doutora, mas é psicóloga. Por que só os médicos são chamados de doutores, né? Vem aqui, minha vida. E o Joel me deu a honra de apresentar minha esposa, né? Dizer que ela é a mulher da minha vida há 38 anos. Eu costumo dizer que eu continuo apaixonado por ela, e os 4 pneus e o step, né? E a minha amada tem sido uma grande bênção na vida de muitas mulheres, de muitas famílias, e ela tem sido usada por Deus para ministrar algumas palestras em algumas igrejas, e hoje ela foi convidada pelo pastor Reginaldo a trazer uma mensagem com ênfase no Outubro Rosa,
porque esse é um mês que nós temos a campanha de prevenção à saúde da mulher, principalmente, né, da questão da mama, e hoje a minha amada vai trazer essa mensagem que Deus colocou no coração dela. Então nós vamos orar por ela. Minha amada é bacharel em teologia, também é psicóloga e é vovó. É vovó, né? Tem o primeiro netinho, faz 23 dias que ele nasceu, o Eloy, né? Então vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida da minha esposa. Que mulher maravilhosa o Senhor me presenteou. Eu sou grato pela esposa maravilhosa, a mãe maravilhosa e a avó maravilhosa agora. E agora, Pai, quando o Senhor a prepara para trazer a mensagem aos nossos corações, que o Senhor possa iluminá-la, abrir a sua mente para trazer aquilo que o Senhor já colocou no coração dela e que ela possa ser instrumento nas tuas mãos para impactar a vida das mulheres que aqui estão e de todos nós homens também, porque nós estamos ao lado de cada uma delas. Nós louvamos, adoramos, exaltamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz, amém? Bom, eu sempre falo que esse lugar ali é dos pastores, né? Esse lugar ali é dos pastores. Então, eu quero ficar mais pertinho aqui de vocês. É uma alegria, amados, estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês sobre um pouquinho, né, do meu trabalho que eu faço como psicóloga. E vocês que me conhecem sabem do compromisso que eu tenho, né, com a profissão que Deus me chamou. E é uma alegria para mim cada vez que me chamam para poder compartilhar um pouco sobre saúde mental, saúde física e também a saúde espiritual. E hoje, amados, o pessoal do louvor aqui, que coisa linda, hein? Eu fiz um teste hoje comigo de autocontrole, viu? Porque foi muito emocionante. O louvor, a adoração foi especial para mim, pelo menos, né? As palavras, as músicas foi muito especial. Porque quem me conhece sabe que eu sou, né, uma prova viva do amor de Deus que estou vindo aqui com vocês hoje. Quem me conhece sabe. E é por isso que eu me emociono, porque eu tenho no meu coração uma profunda gratidão a Deus por Ele ter permitido que eu estivesse ainda aqui com vocês, né? Conheci o meu netinho, que faz 20 dias, e isso, o meu coração se alegra, porque eu não merecia, né? Eu não merecia, mas Deus me deu a chance em 2017, 4 vezes, de estar, né, revivendo e tendo a oportunidade de continuar com a minha família e fazendo, né, o meu trabalho que Ele me designou. E hoje, como o pastor Reginaldo me chamou para falar sobre saúde da mulher, nós temos falado tanto. Eu estou acostumada a falar tanto de uma forma bem técnica, né? Sobre saúde, sobre relacionamentos. E hoje parece que tudo, viu, amado? Parece que tudo, a partir do início, tudo Deus foi trabalhando no meu coração. E eu não sei se eu vou falar tudo que eu escrevi aqui hoje, mas eu vou deixar que Deus fale através de mim, através da minha experiência de vida também, do quanto é importante nós cuidarmos desse corpo que Deus nos deu. Amém. Nós agora acabamos de relembrar, né, o grande ato de Jesus na cruz por nós, né, o amor da entrega, o sangue derramado. Por mim, que eu não mereço, e acredito que também vocês não merecem, porque Jesus é especial e Ele entregou a vida dele para que nós tenhamos, né, a salvação, tenhamos uma segunda chance de reconhecer, né, Ele e também reconhecer tudo que Ele tem feito por nós e também procurar mostrar para as pessoas quem é esse Deus, quem é esse Jesus que se entregou na cruz por nós e fazer a diferença. E como que a gente pode fazer a diferença? Essa semana, uma paciente minha se emocionou falando lá do meu filho. Então, não se
minutos ela compartilhando e se emocionando com o que ela tem visto através dos vídeos que eles postam no Instagram sobre o testemunho do João Pedro e a Ana Carolina. Então, amados, o que ela falou? Como eu gostaria que a minha filha estivesse participando, porque a filha dela também está grávida, participando da mesma forma de um relacionamento conjugal. Eu disse, você mostrar para o teu filho, né, os princípios, né, o que é uma vida com Deus, o que é um princípio, quais são os valores que estão relacionados ao nosso Deus. Porque depois eles vão mostrar o que é ser um marido, o que é ser uma esposa, um pai, uma mãe. Eles vão mostrar dentro daqueles princípios. É eles que vão construir. Então, o que nos alegra, amados, é saber que nós temos a oportunidade dada por Deus de mostrar a palavra para os nossos filhos e, consequentemente, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, cuidar da nossa saúde, eu acredito que é prioridade em nossas vidas. Cuidar desse corpo que Deus nos deu, que não nos pertence porque é dele, cuidar disso é uma responsabilidade nossa. Tem pessoas que não têm essa noção, né? Vão levando a vida como ela leva, na correria, no automático, e esquecem, né, em primeiro lugar, de ver, né, a grandeza de Deus, o que Ele fez por nós, o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. Esquecem disso e vão levando a vida e muitas vezes questionam até mesmo. Por que será que isso está acontecendo comigo? Por que será que eu estou passando por isso? Mas por que eu, como ser humano, questiono a Deus muitas vezes? Será que é de fato eu esquecer de quem é esse Deus? Do que Ele fez por mim, que nós acabamos de relembrar aqui? Será que isso não deveria me sustentar já, me fortalecer desde já? E fazer com que eu encare as coisas, as dificuldades da vida com mais força, com mais coragem? Será que isso já não seria a base para a minha vida, para a minha felicidade, para o meu futuro, para aquilo que eu quero construir? Mas às vezes a gente fica cego, não é mesmo? A gente esquece de olhar para isso, que é algo tão importante, que deveria ser uma prioridade diferenciada em nossas vidas. E o Outubro Rosa, amados, ele veio para, não só o Outubro Rosa, né? Nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde tem feito várias campanhas, não só para a mulher, para o homem, né? A questão do câncer da próstata também, e outras campanhas para trazer uma conscientização para a nossa população de que este corpo, né? Este corpo que foi dado pelo Senhor, que não é nosso, ele deve ser cuidado. Então, a prevenção é a palavra hoje que eu gostaria de usar com vocês. Como que tem sido a minha vida, as minhas escolhas? Tem sido na forma de prevenção, de cuidado? Será que eu estou me permitindo olhar para o que o meu corpo está respondendo? Será? Ou será que o corpo vai mostrando e eu não quero enxergar? Eu fujo para cá, eu fujo para lá, que são as nossas fugas que trazem ao nosso meio interior, né? Essas fugas porque eu não quero reconhecer o que está acontecendo comigo, que eu não quero enxergar o que está acontecendo comigo, e daí eu fujo para várias áreas da minha vida, ou para o meu trabalho, né? Ou para alguma outra situação, né? Por exemplo, de bebida, de álcool, drogas. Quais são as minhas fugas? Relacionamentos lá fora que são contra, né, aos nossos próprios princípios. São várias fugas. A fuga pela comida, a compulsão, a fuga pelas compras. Vocês acham que tudo isso não vem para mim todos os dias de pessoas tendo fugas nas vidas delas? Fugas porque não conseguem enfrentar e também reconhecer quais são as suas dificuldades que trazem para elas um estado emocional de muito sofrimento. Ou seja, eu poderia falar muitas outras fugas aqui que acontecem normalmente com todos nós. A fuga pelo trabalho também.
Saber quem é a Justeli, que um dia Deus formou, que Deus criou, que Deus deu oportunidade para que ela estivesse nesse mundo, que ela se preparasse para, de alguma forma, estar compartilhando não só o conhecimento da ciência, mas principalmente o conhecimento da palavra de Deus, para compartilhar com pessoas e ganhar vidas também, para ajudar as pessoas elas entenderem quem elas são, entenderem as suas próprias dificuldades e também estarem disponíveis a trabalhar essas dificuldades, porque todos nós temos, mas tem gente que não quer. Porque dói muito entender e reconhecer as minhas dificuldades. Dói muito. Então eu prefiro ficar com uma máscara, uma venda nos meus olhos, porque me parece que dói menos. Parece que dói menos. Então toda vez que eu me coloco diante de Deus e pedindo, Deus, tem misericórdia da minha vida e fala comigo para eu poder entender e encarar e trabalhar as minhas dificuldades, eu preciso me colocar diante do Senhor dessa forma e parar de tentar me enganar. Toda vez que eu tento me enganar, eu trago para mim, não só para a minha mente, mas eu trago para o meu corpo situações de doença. Tem mulheres, tem pessoas, eu nem estou virando a minha voz, né? Eu estou falando aquilo que Deus está colocando no meu coração. Situações em que eu encontro pessoas que têm, por exemplo, medo de fazer um exame. Nós precisamos, gente, fazer um autoexame, não só as mulheres, né? Os homens também, né? Ou seja, qualquer tipo de câncer, ele vem lento. Ele não vai mostrar para você que está acontecendo algo de errado. Ele vem lento e quando você percebe, muitas vezes, infelizmente, está tão alastrado que não tem mais jeito. Então, não só o câncer de mama, que quando ele é diagnosticado logo no início, tem 90% de chances. Não só o câncer de mama, qualquer outro tipo de câncer, quando ele é diagnosticado no início, ele tem tantas possibilidades de cura. Agora, eu me pergunto, por que eu fico muitas vezes na negação? Eu tenho vergonha, eu tenho constrangimento, e acho que muitas vezes é pecado eu tocar no meu corpo. Gente, muitas vezes eu mando os meus pacientes, tanto homens quanto mulheres, a tocarem no seu corpo, conhecerem o seu corpo, mas eles têm medo, têm vergonha, não querem tocar, porque algo está de errado. Algo está de errado. Então, gente, vamos nos permitir tocar nesse corpo e avaliar o que de alguma coisinha está de errado, de alguma coisinha, algum nódulo, alguma bolinha, seja lá o que for. Tem que olhar, mas para isso eu preciso me tocar, para isso eu preciso me olhar. Quando eu mando muitas vezes a pessoa olhar na frente do espelho, as pessoas às vezes passam 3, 4, 6 sessões, ou seja, 6 semanas ou mais às vezes, para fazer essa tarefa. Eles não querem fazer. Eu não consegui. Por que você não conseguiu? Porque eu não quero enfrentar aquela pessoa que está ali, eu não tenho coragem. Eu preciso saber como que você vai olhar para aquela pessoa e o que você vai falar para aquela pessoa. Porque não deu tempo, porque isso, porque aquilo. Eu falei assim, o tempo é você que vai fazer o tempo. Basta que você queira. Mas por que é tão difícil você se olhar no espelho? Será que eu estou falando alguma verdade aqui, amados? De que as pessoas não gostam de se olhar no espelho? Por que será? Eu quero que você converse com aquela pessoa lá no espelho. Faça de conta que você é o terapeuta, sei lá, o psicólogo dele, e fala, escuta aqui, está pensando o quê? Você vai continuar no automático? Ou você vai parar um pouco e olhar para você e entender, nós como cristãos, amados, e entender quem é esse corpo aqui, que não é meu, mas que Deus me deu, que isso aqui é uma bênção. É uma bênção que Deus me deu. E principalmente, através desse corpo, a minha vida, que é uma bênção de Deus. Onde está a minha responsabilidade com relação a isso?
Hoje eu gostaria de conscientizar os amados, pelo menos um pouquinho, de entender qual é a importância desse corpo que é corruptível, né? Mas que eu preciso cuidar. Deus me deu uma responsabilidade. Ou muitas pessoas acham que, eu nasci, eu estou nesse mundo, eu estou trabalhando, eu estou construindo, eu estou me desenvolvendo, e esquece do principal. E depois, quando acontece alguma coisa, aí fica questionando Deus. Mas será que Deus é o responsável por isso? Ou será que eu não fiz a minha parte? Eu fui só nesse automático que eu estou falando. Amados, prevenção é tocar-se. Nós precisamos entender que tocar no meu corpo, no seu corpo, não é pecado, não é errado. Então, se eu tenho algum tabu, algum constrangimento, eu preciso trabalhar isso na minha mente. O que está acontecendo comigo? Ou o que aconteceu comigo na minha história de vida que fez com que eu colocasse, né, esse bloqueio na minha mente de que tocar o corpo é difícil. Ou é pecado, ou é constrangedor, eu não posso, porque daí as pessoas vão imaginando coisas, como a nossa mente é uma fantasia. Entender o que é realidade e o que é fantasia é importante, amados. Muitas vezes o nosso sofrimento está relacionado à fantasia que eu faço sobre as coisas do certo e do errado. E toda coisa que vem na minha mente, que é fantasia, que não é realidade, ela vai me causar um tipo de sofrimento. E às vezes eu não sei como lidar com ela. Por isso que é fácil fugir. Por isso que é mais fácil fugir. A palavra de Deus em 1 Coríntios 6, 19 a 20 nos diz: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que vocês não são de si mesmos. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Faz sentido o que eu acabei de falar, amados, com esse versículo? Será que eu estou conseguindo colocar em prática na minha vida essa palavra de que esse corpo não é meu, porém eu tenho responsabilidade de cuidar dele? Isso é muito sério, amados. Quando a mulher decide cuidar dela mesma, ela fala assim, eu valorizo a vida que Deus me deu. Por isso, ao olhar-me no espelho, lembro-me que eu sou preciosa, que eu sou amada e que principalmente eu sou responsável pelo templo do Espírito Santo, né? Que é o meu corpo. Falar é muito fácil, amados. A gente pode falar coisas bonitas aqui, mas colocar em prática, respeitando, né, esse grande ato de Jesus na cruz por nós, derramar o seu sangue, entregar o seu corpo perfeito, que ele não merecia. Será que eu estou sendo responsável? Será que eu estou valorizando esse ato de Jesus na cruz que eu não merecia? A saúde emocional. Amados, vocês têm noção do quanto a nossa mente ela determina o nosso corpo e a nossa vida? Ou seja, a forma que eu vejo as coisas, a forma que eu vejo as pessoas, a forma que eu interpreto os contextos que eu estou inserido, vai mostrar quem eu sou. Vai mostrar. Então, se mostra a forma que eu interpreto, ou de forma muito potencializada, ou às vezes negando, né, usando a negação, o meu estado emocional vai ficar sobrecarregado. E ele tem que estourar para algum lugar. Ele vai enchendo, ele tem que estourar para algum lugar. Eu quero dar um exemplo para vocês de um médico, que ele é cirurgião vascular, é um paciente meu. E ele está numa situação pessoal muito difícil, né? E ele está se questionando se ele fez a melhor escolha dentro da profissão dele. E é um excelente médico, um excelente cirurgião, mas ele está se questionando a técnica dele, o conhecimento dele. E ao mesmo tempo que ele está se questionando, ele está se comparando com
os outros colegas e se sentindo cada vez mais inferiorizado. E o que está acontecendo? O corpo dele está respondendo de 3 formas. A primeira é que todo cirurgião tem que lavar, né? Até que o cotovelo aqui tem que lavar com sabão, né? Para esterilizar. E os 2 braços dele estão em carne viva. Está com uma dermatite muito forte, muito forte. A segunda coisa que o corpo dele está mostrando são varizes nas pernas. E é um médico de menos de 40 anos de idade. Varizes nas pernas, das quais ele fica, às vezes, faz 5, 6 cirurgias no dia e quando está à noite ele não consegue nem caminhar, tem tanta dor nas varizes dele. Então, o que eu perguntei para ele? Será que você se questionando, será que você não está sendo injusto com você? Ou será que você não está sendo querendo alguma resposta que não vem literalmente de você, mas que você quer do outro uma resposta? Ser injusto consigo mesmo não traz a resposta. Ser injusto, porque eu não estou reconhecendo o meu potencial, não estou reconhecendo a minha dedicação, o meu conhecimento, o meu esforço que eu estou fazendo pelos pacientes que me atendem. Será que isso não está sendo injusto com você? Essa autocobrança não está estourando em várias áreas do teu corpo? E no começo, amados, ele não admitia, né? Eu achava que essa minha pergunta estava sendo exagerada. Não, eu acho que não é isso não. Eu olho para os meus colegas e de fato eu vejo que eles têm mais técnica, mais conhecimento e eu vejo que eu quero estudar, só que às vezes eu não tenho oportunidade. Ou seja, vem um monte de perguntas na mente dele, que daí a gente fala que é fantasiosa. Por quê? Porque a vida pessoal dele, esse problema que ele está enfrentando, ele joga tudo no trabalho dele. E quando ele joga no trabalho dele, ele se questiona a sua própria capacidade, o seu próprio potencial. Ele se questiona. Então, foi difícil para eu tentar mostrar para ele de que se cobrar dessa forma com a sua profissão, não querendo admitir o problema pessoal, ele iria estourar com os braços e ficar cada vez pior, que é a dermatite dele. Quando ele conseguiu admitir que o problema lá nós tínhamos que admitir, e ele se permitiu trabalhar aquele problema, começou a melhorar a dermatite dele. Começou a melhorar. E hoje, amados, eu falo com muita alegria no meu coração, tudo aquilo que era quase carne viva nos 2 braços, hoje está uns 20%. Por quê? Porque ele se permitiu trabalhar o estado emocional dele. Ou seja, as nossas dificuldades, amados, todos nós temos, eu também tenho. Mas a partir do momento que eu me submeto a entender essa dificuldade e trabalhar nessa dificuldade, encontrar estratégias de enfrentamento dessa dificuldade, o processo de cura acontece. Acontece. Mas o meu eu é muito teimoso. O meu eu não permite que eu admita aquilo que eu preciso admitir. E ele vai me adoecendo cada vez mais. E quando o meu estado emocional não tem para onde sair, essas doenças, né, do corpo vão surgindo, e daí a pessoa, mais uma vez, ela questiona Deus. Será que Deus tem culpa, amados? Será que Deus merece que eu fique questionando Ele desta forma? Deus nos convida, Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Amados, está relacionado à minha fé, à minha entrega, aquilo que eu acredito no Deus que um dia eu entreguei minha vida. Será que eu realmente estou na presença do Senhor descansando e confiando nele? Ou será que eu estou só questionando o porquê que os problemas acontecem comigo? A partir do momento que eu entrego a minha vida e que eu realmente acredito, né, no poder de Deus, daquilo que Ele pode fazer e eu permito que Ele faça, eu consigo encarar as coisas da vida de uma forma diferente, com muita mais segurança. Eu consigo.
Porque daí eu não estou questionando, eu estou permitindo e admitindo que eu tenho necessidades, que eu tenho dificuldades, e admitindo que Deus pode cuidar de mim. A partir do momento que eu manipulo, que as coisas têm que ser do jeito que eu quero, eu não saio do lugar, mas eu não saio do lugar. É muito lindo o trabalho, quando a gente, o trabalho terapêutico, quando a gente vê uma pessoa que se submete a ela mesma. Eu falo, não é comigo que você tem que obedecer. Não é comigo. Você tem que obedecer a você mesmo, se permitir ser tratado, se permitir ser moldado e admitir as suas dificuldades. O processo é muito bonito quando a pessoa se permite, amados. A mudança, a alegria no rosto, o semblante, tudo muda. E isso por quê? É a pessoa acreditar nela, nós estamos falando da palavra de Deus, do Deus que nós cremos, isso é se permitir. Agora imagine pessoas que não conhecem a Cristo como nós conhecemos. Se eu estou falando das dificuldades do nosso povo que conhece a palavra de Deus, imagine aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Como será que eles vivem? Será que tem mais rigidez emocional ali? De pensamentos disfuncionais, de pensamentos de que não vai dar certo, de que eu não tenho capacidade mesmo? Será que para eles é mais forte? A coragem, amados, vem de dentro, mas quem que dá essa coragem? Deus nos dá a coragem através do quê? Da nossa inteligência, de entender a minha capacidade, ficar feliz dessa minha capacidade e desenvolver cada vez mais. Cada vez mais. Então, preciso reconhecer, entender quem eu sou e me alegrar com isso. Me alegrar, mas não no sentido de ficar arrogante, querendo mostrar para o outro coisa que daí não tem nada a ver. A arrogância nos prejudica. Ela nos traz sérios prejuízos. Agora, me alegrar com a minha capacidade, com as minhas habilidades, com o meu conhecimento, isso é o que? É uma segurança daquilo que eu busquei. Daquilo que eu quero compartilhar com outras pessoas, que eu quero ajudar outras pessoas. Desta forma, é positivo para nós. A saúde espiritual, a saúde mental, a saúde física, elas têm que andar juntas, amados. A pessoa que ela olha para um lado só do ser humano, ela não consegue ter um equilíbrio. Por exemplo, eu posso estar bem fisicamente, eu posso estar bem emocionalmente, mas se eu não estiver bem espiritualmente, tendo uma vida com Deus, as coisas não vão mudar, porque é igual esse tripé ali do Júlio. É igual, tira um pezinho para você ver o que acontece. Os três têm que andar em harmonia, amados. Ou às vezes a pessoa olha só pelo lado espiritual e não admite que nós temos dificuldades, ela só acha que é Deus, que é Deus, que é Deus, e daí deixa a responsabilidade em Deus para lidar com as dificuldades dela. Está errado também. Por quê? Porque Deus fez o ser humano, corpo, alma e espírito, mas nós temos a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, para entender e discernir, discernir e fazer as escolhas corretas para a nossa vida. O que é melhor para mim? Será que eu tenho usado essa minha inteligência que Deus me deu? Não é Ele que vai resolver as coisas por mim. Aquilo que depende de mim, eu que tenho que fazer. Porque é muito mais fácil, né? Seria muito mais cômodo eu falar que Deus vai resolver os meus problemas. Seria maravilhoso. E esquecer e ficar na minha zona de conforto da parte que cabe a mim fazer. Então, amados, prevenção é isso. É olhar para mim, tocar no meu corpo, avaliar se tem alguma coisa de errado e buscar ajuda. Ajuda médica, às vezes ajuda psicológica, que também é importante. O medo de olhar para si, de tocar em seu corpo e encontrar alguma coisa de errado, esse medo também é uma fuga. Tem outra paciente que ela fala, está desesperada,
Porque ela diz assim, eu não quero fazer nenhum tipo de exame, eu não quero que a minha família faça nenhum tipo de exame, meu pai, minha mãe, por quê? Porque eu não quero ver a resposta, eu não quero ver o resultado, eu não quero ver o diagnóstico, porque isso me faz sofrer demais, me faz sofrer demais. Então esse medo, amados, ele oprime e nem causa em mim um pensamento rígido de que eu não quero e também não quero que a minha família faça esse autoexame, ou talvez os exames que são necessários, que é a mamografia, que tem que fazer os check-ups anual, os homens fazer os exames da próstata. Esse medo me prejudica demais. Nós temos que usar o medo para um lado positivo, que vai me proteger. Porque o medo também tem um lado positivo, que é a proteção. Agora, o medo patológico, ele me impede de agir, me impede de tomar uma decisão, porque eu preciso. E se o diagnóstico acontecer positivo, o que eu vou fazer? Vou continuar com medo? Ou eu vou procurar fazer um tratamento? O medo, amados, é muito prejudicial quando eu não sei lidar com ele. E eu preciso entender por que eu não sei lidar com esse medo. Eu preciso entender. Eu preciso entender por que eu questiono a Deus. Eu preciso entender por que eu sobrecarrego um estado emocional que pode atingir o quê? A ansiedade, a depressão e outras situações que o estado emocional traz para nós, comportamentos, mudança de comportamentos e as compulsões que eu acabei de falar. Eu preciso entender de tudo isso e aceitar que se esse estado emocional pode me trazer prejuízos para a minha saúde física também, eu preciso aceitar e entender. Eu não posso correr disso. Porque corpo, alma e espírito, somente foi Deus que fez, não foi? Então, por que eu tenho que fugir do meu psique, do meu psicológico, do meu emocional? Por quê? Por que as pessoas têm medo de buscar um psicólogo, um psiquiatra? Eles têm medo, porque não querem. Não querem ouvir aquilo que muitas vezes está desencadeando por causa da teimosia dele. Desencadear a ansiedade, depressão, que é os mais comuns, muitas vezes é a teimosia da pessoa, que ela não sabe como lidar com as dificuldades da vida que causam essa ansiedade, que causam essa depressão. Então, eu preciso admitir, amados, preciso admitir de que, além de eu depender de Deus, eu tenho que usar a minha inteligência para me proteger, para cuidar de mim. E não só de mim, também dos meus amados, da minha família, dos meus amigos. Procurar ser um testemunho vivo, um testemunho vivo de força, de coragem, de enfrentamento. Como eu não estou olhando a minha palavra, o Salmo 35 nos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Será que nós temos noção desse versículo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã? Será que eu poderia dizer que a minha fé em Deus? Será que eu poderia dizer que essa fé que eu tenho em Deus, ela me encoraja e faz eu enfrentar essas minhas dificuldades? Ou será que eu leio esse salmo simplesmente porque eu acho bonito? Entende, amados? Às vezes a gente fala coisas bonitas, mas a gente não vive aquilo. E falar bonito, eu não vejo que é tão interessante assim. Eu acho que é mais interessante eu mostrar para as pessoas aquilo que eu vivo no meu dia a dia, no meu comportamento, que daí sim as pessoas vão ver alguma diferença em mim e entender por que eu sou diferente, porque Cristo vem em mim. E eu permito que Cristo trabalhe no meu coração e na minha vida. Muitas vezes, amados, os meus pacientes, eles olham para mim e falam assim, e perguntam se eu sou evangélica.
Aí eu falo assim, eu sou, porque a gente não pode falar da nossa crença dentro do nosso trabalho clínico, a gente não pode falar. Mas se a pessoa trouxer, né, a crença dela, daí eu devo falar com ela. Mas o nosso comportamento, amados, mostra quem nós somos. E todas as vezes que eu trato alguém, independente da religião dela, respeitando a religião dela, mas testemunhando aqui, no meu comportamento, as pessoas enxergam. E me perguntam se eu sou evangélica ou não. Mas daí sim eu falo, eu sou evangélica. Por quê? É porque você fala diferente, você trata diferente. Ou seja, o princípio ele tem que viver em mim e se exteriorizar através da minha fala, do meu comportamento, das minhas escolhas, daquilo que eu faço. Ele tem que exteriorizar. E se Cristo vive em mim, eu não posso reprimir, né? Eu não posso, eu tenho que deixar que Ele cresça, que Ele use a minha vida, né? Esse corpo que é o templo dele, né? Como testemunho, como vaso de bênção. Amém? Amados, eu gostaria de perguntar para vocês, não só para as mulheres, algumas perguntinhas, por exemplo. Será que eu tenho cuidado do meu corpo, com amor e responsabilidade? Tenho dado atenção às minhas emoções, às minhas necessidades? Eu tenho alimentado o meu espírito na presença de Deus? São 3 perguntinhas para você refletir essa semana. E não ter medo. Trabalhar o medo. Trabalhar o questionamento com relação a Deus. Porque Deus é Deus. Eu que preciso dele. Mas por que eu fico questionando? Certo? Então preste atenção nisso, amados. No que eu falei essa noite. Eu espero ter conscientizado vocês pelo menos um pouco do que é a responsabilidade de cuidar desse corpo que não é nosso. E glorificar, sempre glorificar a Deus, sendo gratos, né, por estarmos vivos, porque a vida é um dom de Deus. Mas se a vida é um dom de Deus, eu tenho que ter responsabilidade e fazer a minha parte. Amém. Amém, amados? Que o Senhor possa estar abençoando vocês, queridos. Em tudo que vocês podem fazer. E reconheçam, amados, de que somos falhos, nós somos imperfeitos. Nós somos e precisamos, carecemos do amor e da presença de Deus em nossas vidas, todos os dias. Então não tenha medo, tenha coragem, porque se acontecer de algum diagnóstico ser positivo, você vai enfrentar, nós precisamos enfrentar. Nós precisamos enfrentar. E quem nos dá coragem é esse Deus, mas se eu não tiver em sintonia com Ele, eu acredito que as minhas forças elas enfraquecem. E eu não estou falando só de doença, estou falando de outras situações que nos trazem sofrimento. Que isso, amados, sirva de reflexão para todos nós. Em primeiro lugar, para a minha vida, né? De entender o que eu estou fazendo com o meu corpo, com a vida que Deus me permitiu. Eu, Juscelina, né? 4 vezes, né? Sou que nem gato, né? Eu tive 4 chances, né? Os irmãos que me conhecem sabem o que eu estou falando. E isso, amados, eu glorifico. Eu falo, meu Deus, eu não merecia, mas o Senhor me deu 4 chances. 4 chances. E isso é para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Amém, amados? Amém. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ter essa noção de responsabilidade consigo, do seu corpo, com a sua saúde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pediria que a doutora Juscelina permanecesse aqui. Quero convidar a irmã Cleomira. A idade vai chegando, a gente vai esquecendo as coisas. A irmã Cleomira dá uma lembrança, né? Demonstração da nossa gratidão pela pessoa da pastora, né? Pelo que ela representa para a gente, né? Quero convidar o pastor também, Deolan, né? Acho que acertei o nome.
E vai orar pelas irmãs, né? Pela essa mensagem de hoje, pelas mulheres. Em seguida, a irmã Dirce vai estar dando a lembrancinha para as irmãs também. E em seguida, o pastor Valmir vai estar dando a bênção apostólica. E eu queria convidar a banda, né, para tocar a última canção, encerrando aí a nossa culto de adoração a Deus. Amém? Amém. Pode tomar volta lá, irmãos. Paremos. Senhor Deus, mais uma vez, estamos aqui alegres, realmente, por estarmos te louvando e te exaltando. Nesse momento, Senhor, nós somos gratos pela palavra que nós ouvimos, pela tua serva, irmã Juscelie, Senhor, trouxe uma palavra realmente aceitada, Senhor, necessária para todos nós, para termos cuidado, Senhor, dos nossos corpos, que são templo do Espírito Santo, Senhor. Tu possas abençoá-la ricamente na sua vida, abençoando, Senhor, as suas dificuldades. Tu sabes, pelo seu próprio testemunho, de lutas com a saúde, Senhor, mas aprove a Ti, Senhor, que ela permanecesse entre nós, para auxiliar pessoas, para ser uma bênção para a Tua igreja. Por isso nós te louvamos e te exaltamos, porque Tu és o Deus que sabe todas as coisas, Senhor, e que nos usa, Senhor, como Tu queres. Nós te agradecemos imensamente, Senhor, e que todos nós possamos realmente colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Nós te louvamos e te exaltamos. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. O nome da igreja fica de pé. Nós estamos mais uma vez agradecendo a Deus por esse momento tão importante na vida da igreja. A palavra maravilhosa da igreja seguir e do grupo de louvor que está conosco hoje. 4 cantos, né? 4 cantos. Que Deus possa usá-lo sempre para a honra e glória do seu nome. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse momento que temos na tua presença, Pai, onde juntos podemos louvar e agradecer o teu nome, onde juntos podemos nos alimentar com a tua palavra, com o teu cuidado, Pai. E nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada irmão que está aqui presente, Pai. E te pedimos que tu conceda a cada família que é representada, uma rica semana de bênção, Pai. E que onde eles possam estar durante a semana, possam estar glorificando o teu nome, Pai. E que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus aqui e em toda a parte da terra. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.